Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Muito bem-vindo a esse espaço de reflexão, onde nós podemos meditar na palavra do Senhor. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma passagem bíblica que ela se finda, pelo menos parte dela, né? Pelo menos tem um desfecho, no versículo 18 do capítulo 18 também, do livro de 2 Samuel, que fala da história de Absalão. E o texto bíblico diz o seguinte: Quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei. E disse: Não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Pelo menos quando ele fala assim, até hoje, né, pelo menos no período em que foi escrito, no período dos reis, em que foi escrito esse relato. Meus queridos, esse capítulo 18 do livro de 2 Samuel, ele narra os últimos momentos na vida de Absalão, né, quando estava em guerra contra seu pai Davi, e tudo que aconteceu, né, para chegar, né, a culminar, né, em sua morte, e o desfecho dela, que aí acabou ficando somente uma coluna de pedras, algo para realmente ser lembrado como fosse o nome dele, porque não tinha descendência. O nome Absalão significa pai da paz. Ab, né, de pai, e Shalom, né, Absalom, de Shalom de paz, e Ab, pai, né, então pai da paz. E a ironia é que a paz que carregava o seu nome, né, que estava impressa ali no seu nome, estava muito longe do coração de Absalão. Tudo começou há muito tempo. Esse capítulo 18 ele já narra praticamente quase 10 anos de história, né? Começa lá no capítulo 13, quando a gente dá uma olhadinha aqui na história do início, né, dos conflitos da família, quando a irmã de Absalão ela foi abusada por um irmão por parte de pai. E o que se esperava para aquela situação é que fosse feita justiça para ela, o que não aconteceu. Absalão ele guardou tudo aquilo, não disse nem que gostava, nem que não gostava, mas nutria em seu coração um profundo ódio pelo irmão, né, por parte de pai, Amnon. Então, 2 anos depois, ele consegue se vingar. Quando as pessoas já não lembravam com tanta ênfase da história, ou pelo menos achavam que Absalão não estava mais ligando para isso, ele pede para fazer um banquete em sua casa e convida todos os seus irmãos. Talvez a tragédia pudesse ter sido até maior. O rei se recusa a ir para não ficar pesado para o Absalão. Alguns irmãos chegam até aí esse evento, inclusive o Amnon. Acho que ele que deveria estar mais atento, porque foi ele que destratou a honra da irmã, cometeu um crime contra sua irmã, ele abusou sexualmente da sua irmã. E quando chegou em casa, quando chegaram, né, à casa de Absalão, já havia ordem. Quando Amnon estiver bêbado, matem-no. Eu assumirei toda a culpa. Foi isso que Absalão disse aos seus empregados. E assim aconteceu. Quando deram cabo da vida de Amnon, os outros irmãos conseguiram fugir. Chegou a notícia para o rei que Absalão tinha matado todos os filhos do rei. Isso foi terrível, né, na vida do rei. O rei ficou em prantos, mas chega a notícia verdadeira, que também não é tão amena. Disse, não são todos os seus filhos que morreram, somente Amnon. Bem, isso daí já fez com que Absalão precisasse fugir. Fugindo, passou um tempo fora, que coisa de 3 anos. O rei já tinha cessado a sua ira contra Absalão por conta desse assassinato no coração. O assassinato contra o seu irmão. Então o rei já tinha amansado o coração. Então Joabe fez uma estratégia para que o rei chamasse Absalão de volta para o reino. Estratégia que funcionou, o rei chamou de volta, mas não permitiu que Absalão se apresentasse diante dele. Absalão acabou que cuspiu no prato que lhe beneficiou. O Joabe, que tinha favorecido o seu retorno, acabou sendo vítima, né, da truculência, né, de Absalão, que queimou sua fazenda, uma plantação de sua fazenda, porque ele queria se apresentar diante do rei. E Joabe não dava ouvidos a esse pedido. Bem, o que Absalão começou a fazer?
Absalão começou a se apresentar na porta da cidade e cada vez que chegava, isso a gente já tem aqui no capítulo 15, cada vez que chegava alguém com uma causa para que o rei julgasse, ele disse, olha, não tem ninguém para que eu julgue não. Agora, se me colocassem como rei, como juiz, eu advogaria a sua causa. E ali ele fazia gentilezas, demonstrava afeto. E Absalão continuou com esse plano aí por alguns anos. Absalão começou a espalhar fake news, né, como se a gente poderia se dizer hoje, dizendo que o rei não julgava os causas, que não tinha ninguém representando para isso, que se o povo precisasse podia contar com ele. Então aqui a gente percebe que Absalão passou 4 anos conspirando e minando a popularidade do rei. Passou 4 anos aqui trabalhando para que o povo estivesse com ele, cativando, mimando o povo, né? E no final das contas, quando ele vai a Hebrom, ele se constitui, ele se autoconstitui rei. Ele se autodenomina rei. E, se autodenominando rei, quando Davi soube disso, ele fez: os israelitas estão com ele? Sim. Eles vão me atacar. Então Davi sai em fuga. Então nessa fuga acontece aí, se esconde ali, se esconde aqui, livra daqui, livra dali. Davi pede que poupem o seu filho, mas os soldados não atendem esse pedido, né, e acabam dando fim na vida de Absalão. E chegamos nesse capítulo 18, versículo 18, que só sobrou um monumento. Meus queridos, essa passagem bíblica, ela nos chama a atenção para algumas coisas. É uma passagem bíblica lamentável, uma tragédia familiar, coisas que não estavam na preocupação do escritor bíblico trazer as minúcias desse detalhe, não era o propósito disso, mas a gente vai perceber que nessas entrelinhas nós notamos uma família com muitas dificuldades. A família do rei. Ele foi um excelente rei para a nação, mas deixou muito a desejar do ponto de vista familiar. E aqui, meus queridos, quais são as lições que nós podemos aprender? A primeira delas é que nós precisamos observar o que está acontecendo em nossa casa. Às vezes, sentimentos de raiva, sentimentos de frustração, sentimentos de angústias estão tomando conta das pessoas que moram conosco. E esses sentimentos eles precisam ser tratados. A gente precisa entender que valores, virtudes devem ser ensinados em casa. A vida não vai fazer isso por mim nem por você. Ou a gente começa a ensinar o que são valores, o que é respeito, o que é família dentro de casa, porque lá fora, talvez a igreja lhe ajude nisso, mas ela não vai poder cumprir o seu papel. Meus queridos, angústias, medos, depressão, são males que são silenciosos. Eles são silenciosos e também são sorrateiros. Se não estivermos atentos, eles ganham força e chegam a situações como essas que estamos visualizando. Uma tragédia familiar foi provocada, claro, pelo irmão Aminon. A Tamar não teve culpa nenhuma disso, pelo contrário, ela é vítima disso. O Absalão também, no momento, ele se sentiu ofendido, a sua irmã biológica estava ali sendo abusada por outra pessoa que não foi punida. Então aquilo ali ele guardou aquela raiva nos corações. Não é para menos. Isso deixa qualquer um revoltado, qualquer ser humano revoltado. E aí a gente vai perceber, meus queridos, porque que a história, o problema não começou com Absalão. O problema começou com Aminon, que não se controlava, que era abusivo, que era violento, que era um criminoso. Foi ele que iniciou tudo isso daí. Tudo por conta de um desajuste familiar. O que essa história também, meus queridos, nos mostra que a prevenção é algo que nós precisamos lidar o tempo, precisamos manter dentro de casa o tempo todo para evitar conflitos. Precisamos trabalhar com bom senso dentro de casa, trabalhar com moderação. E isso deve fazer parte da nossa rotina, né? Prevenção, bom senso, moderação, tudo isso deve fazer parte da nossa rotina. Meus queridos, olhem para as pessoas que estão dentro da sua casa. Olhe para os seus filhos, olhe para os seus pais, olhe com carinho para as situações emocionais, porque elas acabam revelando algo que as pessoas já estão sentindo. Talvez você tenha ouvido algum dia, quando num rompante de raiva, alguma frase indelicada: eu te odeio, eu não suporto viver aqui dentro de casa. Gente, isso já são indicativos. O que está acontecendo para que essa pessoa diga algo desse jeito?
Quando ela diz, eu não suporto meu irmão, eu não quero ser babado meu irmão. Então perceba que essas palavras, elas estão revelando algo. É claro que a gente não vai ficar na paranoia de perceber que indelicadezas, de chantagens que às vezes os filhos fazem contra os pais, acabam que a gente vai pensar, isso é um sinal de depressão. Não, às vezes é um sinal de mau caratismo mesmo. Ah, pastor, meu filho está ficando mau caráter. Meu irmão, pode ser que sim. Então começa a trabalhar isso, começa a trabalhar esses valores, começa a trabalhar na prevenção ou na reação a esses eventos, porque as coisas não estão perdidas. Quando você achar, meu irmão, que essas coisas dentro da sua casa e que você perceber que não está conseguindo dar conta, peça ajuda. Nós podemos ajudar na igreja. Alguns casos vão precisar de uma ajuda de outro tipo de especialista, né? Não só na área espiritual, mas na área profissional, como psicólogo, psiquiatra. Às vezes até mesmo uma conversa com um terapeuta de família. Que nós hoje já temos oferta de alguns colegas pastores que conseguem oferecer uma assistência nessa área. Meu irmão, não descuide, porque a sua família é o seu maior patrimônio. Meu querido, Deus abençoe a sua casa. Eu continuo orando pela sua família. Mantenha-se de sentinela. Continue guardando a sua família em oração. E esteja atento para que tudo quanto estiver acontecendo na sua casa seja algo bom. Seja atento a isso. Se for algo bom, amém. Mas se estiver acontecendo alguma coisa que está transparecendo um problema, não empurre com a barriga não. Trate logo, cuide logo. E eu tenho certeza que vai haver recuperação. Em nome de Jesus. Amém.